Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa para auxiliar os nobres, professores, alunos e todos aqueles que participam da nossa escola bíblica dominical. E, para nossa alegria, iniciamos mais um trimestre, dessa vez o segundo trimestre deste ano corrente, o ano 2016, e conosco aqui está o nosso professor, evangelista e diretor administrativo da nossa faculdade teológica aqui em nossa igreja, o nosso evangelista Abraão Coutinho. É uma bênção, ele que atuou ano passado, ainda no início desse ano, como superintendente das SBDs, e nós temos essa alegria de tê-lo aqui conosco. Também está conosco o diácono Heitor, que é adjunto da área ali de Maranguape 1, também teólogo, e tem sido um instrumento abençoador na vida de muitos acadêmicos e irmãos que o procuram para adquirir livros e materiais teológicos para contribuição do crescimento, e também do conhecimento abrangente que fornece as literaturas que o nosso irmão Heitor ele comercializa, Então é uma bênção para a gente tê-los aqui para iniciarmos nossa primeira lição desse segundo trimestre de 2016. E para isso estamos aqui com a lição, com a temática Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos, com a autoria do nosso pastor José Gonçalves, homem de Deus, entendido, comentarista já de outros trimestres, escritor, conferencista, bacharel em teologia, graduado em filosofia, e membro da diretoria da Convenção da Assembleia de Deus do Piauí, a CEADEP, e do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa CGADB. Então, caros telespectadores, nós estamos aqui com esta lição que praticamente estará abordando a Epístola aos Romanos, onde tratará de algumas doutrinas, como a doutrina da eleição, da justificação, propiciação, redenção e santificação. Então, é uma epístola rica, e que vai contribuir muito para a nossa edificação e crescimento na esfera da teologia bíblica. Então, nós queremos também aqui observar que esta nossa primeira lição, que tem como título a Epístola aos Romanos, sabemos que ela é uma lição mais introdutória, teórica, onde não poderíamos ter uma pessoa melhor para comentar esta lição do que o nosso evangelista Abraão Coutinho, que também é professor na área de Novo Testamento. E nós temos a alegria de tê-lo para comentar conosco esta nossa lição, esta nossa primeira lição que aborda a Epístola aos Romanos. Então eu queria já me voltar para o senhor, evangelista Abraão, e pedir ao senhor para trazer para nós uma palavra introdutória a esta carta tão maravilhosa, a esta epístola que nós estaríamos estudando. Então, como entenderíamos assim
a introdução, né? Como poderíamos introduzir, né? Entrar no assunto desta carta, conhecendo não é, o seu pano de fundo histórico, cultural, não é, que vai nos deixar mais abalizados e seguros para falar de alguma doutrina abordada nesta epístola. Amém. Muito bem, pastor Steven, a paz do Senhor. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor nosso querido presbítero Heitor. Amém. A todos os que nos assistem. É um prazer, uma alegria poder participar desse momento tão importante, de um início de um trimestre. Quero parabenizar também o pastor Steven pela iniciativa desse trabalho realizado, como também pelo trabalho já realizado na superintendência neste ano de 2016. Pastor Steven, de fato, essa epístola, ela nos chama muito a atenção e de uma maneira introdutória nós podemos observar que a epístola aos Romanos, ela tem uma característica muito peculiar, porque é uma das poucas, se não a única epístola que Paulo escreve a uma comunidade cuja qual ele não fundou aquela igreja. Se percebemos as outras igrejas que Paulo escreve, todas elas foram fundadas por Paulo. Na Epístola aos Gálatas vamos ouvir uma expressão de Paulo que ele diz que ele não edifica sobre alicerce alheio, ou seja, Paulo não tinha o costume de edificar ou de doutrinar uma igreja cuja qual não tinha sido alicerçada, fundada por ele. Mas uma das coisas que nos dá essa ideia de que de fato foi Paulo que escreveu, primeiro o texto vai dizer que foi ele que escreveu, texto bíblico, nós vamos ver isso mais para frente, mas também porque, ao que indica, a epístola aos Romanos, ela não foi fundada por outro apóstolo. Alguns pensam que foi Pedro que fundou a igreja, de Roma, mas a maioria dos eruditos entendem que a igreja de Roma foi fundada por um grupo de irmãos judeus que estavam no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e que havia esse grupo de judeus ali no dia de Pentecostes, e por estarem ali naquela ocasião, quando se convertem, através da pregação de Pedro, eles se convertem, voltam para Roma e ali pregam o evangelho e cria aquela comunidade. Então, uma peculiaridade dessa epístola é que essa epístola é dirigida a uma comunidade, a uma igreja que não fora fundada por Paulo. Porém, Paulo tinha um grande apreço por aquela comunidade e, como o texto vai mostrar, tinha um desejo muito grande de visitar aquela igreja ali em Roma. Nós vemos, companheiros, que no primeiro ponto desta lição, essa gloriosa lição, nós vemos aqui o autor, comentarista, tratar acerca do autor, local, data, destinatário que o senhor abrangeu neste seu comentário. Mas também nós observamos que existia um argumento que nega a originalidade desse registro, onde não tem credibilidade, né, entre os estudiosos do Novo Testamento, quando Paulo escreveu essa carta, né, com o auxílio de Tércio, o seu amanuense, escrevente, né. Então, o costume da época permitia que esse amanuense tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo, né. Então, conforme aqui a nossa lição introduz, com base nesse fato, alguns críticos eles têm argumentado a respeito da autenticidade, né, de certas passagens da carta aos Romanos, atribuindo-os a uma autoria não paulina. Então, evangelista Abraão, como o senhor pode assim nos trazer um subsídio para deixarmos mais seguros diante desse argumento, né, que é especulado acerca desta falta de originalidade, né, nas escrituras da Epístola aos Romanos. Exato. Principalmente no período do século XIX, o período da teologia, muitos conhecem como dialética ou liberal,
havia autocrítica que muitas vezes buscava pequenos detalhes para trazer um certo tipo de dúvida quanto à autoria e quanto à legitimidade de um texto sagrado. Mas precisamos atentar justamente para uma peculiaridade que existia na igreja primitiva. Sobretudo naquela época, não foi a igreja primitiva que, por exemplo, inventou o método de comunicação à distância chamado epístola. É até bom os queridos professores dissertar isso nas salas de aula, de que a palavra epístola, ela quer dizer uma carta de caráter universal. Então, o que é uma epístola? É uma espécie de carta que era endereçada para uma comunidade ou para uma pessoa em especial que pudesse também ser circular. Então, a epístola já existia, já era um método de comunicação à distância e simplesmente Paulo faz uso desse método para poder minimizar a distância entre ele e, obviamente, os seus destinatários. O uso de amanuense, ou seja, o fato de Paulo ditar algumas cartas e alguém escrever, não tira a legitimidade de forma alguma, porque nós vemos isso até outros apóstolos fazendo. Por exemplo, na primeira epístola de Pedro, Pedro vai dizer que por Silvano, ou por meio de Silvano, que é o mesmo que Silas, ele escreve a sua carta. Então, Silvano foi amanuense de Pedro, Técio amanuense de Paulo. Então, o fato de se usar um amanuense era uma espécie de escrivão, como até nas delegacias durante muitos anos tinha e tem, né? Que às vezes iam nas delegacias e, de repente, o delegado estava falando alguma coisa, interrogando alguém, ficava alguém datilografando ali. Então, não há nenhum problema quanto a isso, principalmente porque no final dessas epístolas, elas eram assinadas pelo autor. Então, Paulo talvez não seria o escritor, mas o autor, o idealizador, o mentor da epístola, e Técio apenas aquele que escreve. E o melhor de tudo é porque Paulo ele vai dizer logo no começo da carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos profetas. Ele se revela como autor e ele não omite lá no final da epístola o fato de Técio ter escrito. Então não há nenhum problema quanto a isso, não há nenhuma dificuldade. A gente observa, professor Abraão e nobre diácono Heitor, que era um costume, né, da época, sim, que permitia que o amanuense, né, tivesse essa liberdade, né, de redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo. E a gente observa que a taquigrafia, né, era um tipo de escrita desenvolvida para ser tão rápido quanto a fala, né, e usava símbolos especiais, né, para registrar diálogos, né, e como o segredo era anotar tudo rápido, os sinais da taquigrafia não eram baseados em letras, mas em fonemas, né? Então, essa prática, ela muitas vezes levava um pouco à insegurança, né, daqueles que recebiam, de fato, esta epístola. Eu queria me dirigir ao diácono Heitor quando voltamos aqui para os destinatários, né? Quando a lição mesmo, ela decorre aqui mostrando que alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza atemporal. Então, querido diácono Heitor, eu queria que o senhor comentasse também sobre essa natureza da epístola, né, aos Romanos, que foi classificada como uma natureza atemporal. Bem, a paz do Senhor. Como podemos observar também, como já foi lido em Romanos, capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode observar que o texto nos traz aqui uma argumentação que Paulo escreveu para os judeus, né, radicais em Roma, enquanto todos defendem os cristãos gentílicos como sendo esse destinatário.
Porém, Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja formada tanto de judeus como também de gentios. E é um fato, realmente eram os destinatários da igreja romanos, né? A igreja romana como pessoas que eram judeus e também gentios. Né? É interessante, evangelista Abraão, que esta epístola ela não serviu apenas para aquele tempo, né? Exato. Ela também se estende, Para né, os dias Heitor, atuais. para também os dias atuais, né? Porque tem alguns destinatários que são tratados de dificuldades que houve naquela época, né? Como nós vemos ali nas cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, ali, né? No Apocalipse, mostrando o problema de cada uma delas, como a igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor, que também isso é um problema atual. Mas a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, ela não tem especificamente um tratado assim para aquele momento, né? Mas é algo que vem se estendendo, né? Se prolongando até os dias atuais. Eu queria que o senhor também desse uma palavra acerca dessa realidade. Muito bem. A epístola aos Romanos, ela tem uma característica muito peculiar, né? Muitos colocam ela que se não houvesse os 4 evangelhos, havendo a epístola aos Romanos, haveria um esclarecimento muito grande com relação à mensagem do evangelho. Quando nós olhamos a questão dos destinatários, provavelmente, como foi falado pelo nosso querido presbítero Diácono Heitor, nós percebemos que a epístola aos Romanos ela é endereçada para uma igreja mista. Em que sentido? Havia ali tanto judeus cristãos como gentios cristãos. E diante dessa situação, obviamente a mensagem que Paulo escreve para eles, como ele estava inspirado por Deus, e na condição de inspirado por Deus, escrevendo a inerrante palavra de Deus, obviamente tudo que ele escreveu ali, ele tem uma aplicação muito grande para a igreja dos nossos dias, durante toda a história dos nossos dias e a posteriori. Então, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, está lá em 2 Timóteo 3,16, e é proveitosa para redarguir e instruir o homem em justiça. Então, em se tratando da Bíblia, nós podemos ter a certeza de que, além desses escritos servirem para aquela comunidade naquele momento vigente, serve também para os nossos dias como palavra de Deus. E quando Paulo escreve para aquela igreja que estava em Roma, Paulo tinha pelo menos, a gente vai falar um pouco mais para frente, com relação aos propósitos, mas uma coisa que precisamos entender é que Paulo visava atingir tanto cristãos judeus como cristãos gentios. Irmãos, servos de Deus que criam em Cristo, que vieram do judaísmo, e irmãos, servos de Deus que vieram de religiões pagãs, que vieram diversas religiões ali pelos arredores de Roma. Então a mensagem que é falada, principalmente uma mensagem soteriológica, havia muitas dúvidas com relação àquela comunidade no que diz respeito da aquisição da salvação. Então a mensagem que Paulo escreve ali a respeito de como o homem deve fazer para adquirir a salvação é a mesma mensagem que nós devemos falar nos nossos dias, hoje em dia. Muito bem. A gente também acompanha nos subsídios didáticos desta lição que quando Paulo escreveu a carta à Igreja de Cristo em Roma, ele ainda não havia estado nesta cidade. Sim. Mas, de fato, ele já havia anunciado o Evangelho desde Jerusalém, né, e arredores até ao Ilírico. Nobre Diácono Heitor, se Paulo ele não tinha ainda estado nesta cidade, então eu queria que o senhor comentasse como essa carta chegou aos crentes ali em Roma. A princípio, eu gostaria de comentar sobre a questão de que Deus já tinha colocado, né, uma definição a qual ele deveria ir a Roma, né? E tendo em vista que através
através de uma pessoa chamada Feber, uma mulher, e foi ela que facilitou a carta aos romanos, levando, até porque nesse período, né, não existia pessoas que pudessem fazer a questão do transporte, o envio da mensagem, a não ser se fosse a questão dentro de um parlamento, ou seja, assim, de uma perspectiva governamental. Mas, caso não, a pessoa de forma particular, tendo uma pessoa conhecida que estivesse à viagem, poderia ser levado esta carta. E eu gostaria também de falar, se possível, a peculiaridade desta carta, né? A forma de que, como Paulo escrevia aos romanos, era uma forma bastante utilizada hoje por advogados, né? E eu até tomei nota, né, que a epístola de Paulo aos romanos tem a estrutura literária semelhante à utilizada por muitos advogados ao estruturar o caso de forma de cuidado e precisão. Ele tinha esse hábito de transformar. É mais uma peculiaridade da escrita feita pelo apóstolo Paulo aos romanos, né? Então, toda essa epístola de Paulo aos romanos é a mais semelhante de um tratado de teologia, sendo ela de forma bem sistemática, até porque lá na frente a gente vai observar sobre a questão das doutrinas que eram utilizadas dentro da epístola aos romanos. Então, nós temos, Heitor e Abraão, de fato, como autor, né, desta epístola, o apóstolo Paulo, sim, o seu amanuense, o Técio, né, e o portador desta carta, a Feber. Né? Exato. Então, houve um conjunto, né, para que essa carta, essa epístola, chegasse, né, no seu destino, como foi relatado aqui no nosso último subponto da nossa lição. Já no segundo ponto, estamos vendo a forma literária, conteúdo e propósito, e nós vimos que o diácono Heitor, ele comentou, não é, a forma literária desta lição, desta epístola, não é, tão rica, tão comentada. A professor Abraão, às vezes, nós encontramos comentários que se decorrem a mais de 10 livros, né? Exato. Baseado apenas em cima da epístola aos romanos. Eu queria que o senhor também comentasse, não é, por que essa extração doutrinária, não é, tão vasta, ela é observada na epístola aos romanos e não em outras epístolas paulinas. Entendo. Bem, boa pergunta essa. A questão é que a estrutura na qual está organizada a epístola aos romanos, ela é praticamente uma epístola doutrinária. Ela não é uma epístola tão prática como, por exemplo, a epístola de Tiago, que é considerada o Provérbios do Novo Testamento. Então ela trata de conselhos práticos. Na epístola aos romanos, não. Se nós vermos a questão de conteúdo, aqui eu já posso me remeter ao conteúdo e propósito, ele vai dizer aqui no terceiro ponto sobre o propósito que a Bíblia de aplicação pessoal coloca de apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes da sua chegada a Roma. E aí ele vai dizer que tem outros propósitos. Basicamente, o propósito da epístola de Paulo em escrever a Roma, a igreja de Roma, primeiro seria manifestar o desejo de estar com os irmãos e segundo, trazer um tratado teológico, sobretudo sobre a doutrina da salvação. Por quê? Porque a igreja estava enfrentando sérios problemas a respeito de como deveria se adquirir a salvação. Por exemplo, os judeus cristãos, eles insistiam na prática da guarda de algumas leis cerimoniais, como a questão do sábado, a circuncisão e outras mais, e queria impor isso para os gentios. Por sua vez, os gentios não criam nisso e também tinham algumas práticas ainda que eles tinham semelhantes num período que eles serviam a deuses pagãos, como, por exemplo, frequentarem templos pagãos para comer a comida que ali estava. E aí estava havendo um grande conflito no que diz respeito à salvação.
Por conta disso, pastor Steven, é que nós vemos que a Epístola aos Romanos ela é tão doutrinária. É porque Paulo ele usa todo um arcabouço, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, para trazer uma elucidação melhor sobre a doutrina da salvação. Ele começa tratando, já falando do conteúdo nos primeiros capítulos, sobre a necessidade de salvação. Ele vai começar a mostrar que tanto judeu como gentios estavam debaixo do pecado. Ele vai começar a mostrar que tanto judeus e gentios, eles falharam, eles erraram para com Deus. Então, a maneira como ele aborda a doutrina do pecado, a chamada hamartiologia, é notável. Ele vai usar o capítulo 1, o capítulo 2 e até o capítulo 3. Então, ele procura usar, até como o Heitor falou, como um advogado, sendo bastante persuasivo, fazendo uma grande exposição dessa doutrina do pecado, e depois ele entra na doutrina da salvação e, sobretudo, santificação. Daí o motivo dessa carta ela ser tão rica, ser tão vasta no aspecto doutrinário. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ela é doutrinária, ou seja, ela trata sobre temas doutrinários, temas que a Bíblia relata no campo da teologia. E apenas do capítulo 12 ao 15 é que ele vai trazer alguns conselhos práticos. Então daí o motivo de ser uma epístola, sem falar que também é uma epístola longa. Eu acredito que é a maior epístola que Paulo escreveu. Por isso, E tida por alguns como complexa, né? Exato. Diante das argumentações do apóstolo Paulo. Exatamente. Nós observamos também que essa epístola, ela mostra para nós um grande valor, né, espiritual. Né? Quando muitas vezes alguns cristãos eles espiritualizam mais os livros, as cartas, onde mostra mais milagres, né, atuação do Senhor através dos dons, né, espirituais. E, na verdade, Romanos, assim, na visão de alguns, passa a ser uma carta um tanto cansativa, né? Por aquele discurso, né, do apóstolo Paulo, quando fala aquele texto tão conhecido, né, quando estou lutando, quando luta contra a carne, né, a luta contra a carne e o espírito, principalmente ali no capítulo 7, né, de Romanos. E eu já vi muitos argumentarem, né, acerca da complexidade, da compreensão esses pontos abordados pelo apóstolo Paulo. Então, o terceiro ponto da nossa lição, ele trata justamente acerca desse valor espiritual, né? Então, eu queria, assim, que o senhor, o Heitor também, mostrasse para nós e para os que acompanham o programa que esta epístola é de grande relevância também num cunho de valor espiritual e não outras epístolas que também são importantes, né, que também têm o seu valor, né, contribuindo para informações doutrinárias e exortativas para a igreja, mas que Romanos também ela tem essa importância, esse valor, por isso que é destacado aqui pelo pastor José Gonçalves como uma epístola que tem um grande valor espiritual. Então, eu queria que o senhor e logo após Heitor também comentasse acerca desse valor espiritual da carta aos Romanos. Muito bem, quando nós falamos de valor espiritual, obviamente nós falamos de uma carta que ela tem um grande valor no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual daqueles que a leem. Ora, se nós estamos tratando de uma epístola que ela é fundamentalmente fundamentada ou fundada sobre a temática da soteriologia, que é a doutrina da salvação, obviamente isso já é uma predisposição de valor espiritual, porque a vida espiritual de alguém ela começa a ser mudada, ela começa a ser transformada mediante a sua salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Então, eu diria que a Epístola aos Romanos tem um valor espiritual tremendo, porque ela vai tratar de um assunto que é um tema de valor espiritual a nível mundial ou a nível universal. Por quê? Porque
porque toda comunidade, toda sociedade, todo povo, ele sempre tem valores espirituais que concernem a essa questão da sua redenção, da sua salvação. Nós vemos dentro do nosso próprio país há uma diversidade de religiões, de seitas, de movimentos que pregam e que falam sobre a possibilidade do homem se redimir, do homem ser regenerado, do homem poder adquirir a salvação. E a Epístola aos Romanos, podemos dizer de fato, que é o legado que Deus deixa através do apóstolo Paulo, uma orientação para toda a humanidade no que diz respeito à salvação. Então, o valor espiritual da Epístola aos Romanos, ela é realmente inegável, porque ela traz o caminho de salvação, o caminho de libertação, como o homem pode fazer para a obtenção dessa sua salvação, que traz uma explicação tremenda, como também uma vida pós-conversão. A Epístola aos Romanos, ela fala do aspecto da salvação no sentido da aquisição, e a posteriori, a Epístola aos Romanos também fala sobre a vida daquele que é salvo, que se converte mediante Jesus Cristo, mediante a sua graça, e isso é muito forte, porque a Epístola aos Romanos, ela não tira esses três aspectos da salvação. A salvação é pela graça de Deus, ou seja, a salvação ela é de graça, não tem méritos humanos. A salvação ela é através da pessoa de Jesus Cristo, em nenhum outro podemos ser salvos. E em terceiro é que a salvação, além de ser de graça e vem por intermédio de Jesus, a salvação ela é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Não há dúvida, né, de a gente ter realmente a certeza de que Roma realmente ela passou por esse processo espiritual, ou essa renovação espiritual por intermédio da palavra doutrinária a qual Paulo passou para a igreja. E eu queria também salientar sobre a questão dentro da historicidade, dentro da história do cristianismo, ou dizendo até melhor, dentro da história da humanidade, né? Podemos até citar 3 pessoas a qual o autor é feliz em colocar para nós, sobre Agostinho de Hipona, sobre Martinho Lutero e de John Wesley, que ambos, né, beberam desta fonte, leram e mudaram a sua vida, a sua perspectiva. E a gente trabalhando em cima de Martinho Lutero, que foi um grande reformador alemão, e a gente pode observar que ele se deteve em Romanos capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que o princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Com isso, ele consegue romper toda a temática da Igreja Católica da sua época e começa a compreender que não era por indulgências, que não era por penitências, mas era pela palavra, pela renovação da palavra, né? Então, eu não tenho dúvida de que a renovação espiritual em Roma foi bastante crescente e que também influencia a nossa época. Professor Abraão, eu lembrei-me de um detalhe que está inserido aqui no primeiro ponto da lição, na parte introdutória, onde, como o apóstolo Paulo ele escreveu, né, a carta de Coríntio, né, e ele não tinha ido ainda a Roma, quando foi prisioneiro, né? Como será que os irmãos em Roma emocionalmente ficaram, né, ao receber, né, aquele que direcionou uma epístola tão importante, né, tão fortalecedora num cunho doutrinário teológico? Como é que os irmãos reagiram diante essa chegada do apóstolo, o principal mentor, né, usado por Jesus Cristo para aconselhar, orientar, doutrinar? E como a igreja ficou ao receber o apóstolo Paulo daquela forma em sua cidade? Entendo. Eu acredito, claro, como seres humanos que eram, e a ter toda aquela expectativa da ida de Paulo. O senhor me permite ler apenas aqui no capítulo 1 de Romanos, Paulo, versículo 10, o 11 e o 12.
Ele diz assim: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Então Paulo sempre orava pela aquela igreja e pela uma oportunidade de estar lá. Aí no versículo 11 ele diz: porque desejo ver-vos. Para quê? Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então Paulo ele queria estar lá. Paulo era judeu, é óbvio que o ensino EAD, o ensino à distância, não era algo tão comum. Ele começa a usar por uma questão de necessidade, mas como qualquer judeu, eles gostavam do ensino olho no olho, cara a cara. E ele mostra aqui o desejo. No versículo 12 ele diz: para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. E aí eu percebo uma coisa: o senhor é pastor, já esteve à frente de áreas e sabe o que é isso? Que muitas vezes a presença do pastor com a ovelha é uma oportunidade de conforto mútuo. Ou seja, a ovelha é confortada pelo pastor e ao mesmo tempo o pastor sente-se confortado, sente-se consolado pelo bem-estar da ovelha. Então ele tinha esse desejo. Mas ele mostra de maneira clara que muitas vezes ele quis ir lá, mas ele foi impedido. Versículo 13: não quero, porém, irmãos, que ignorei que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, se nós lermos a Epístola aos Romanos e demais epístolas de Paulo, ele sempre deixa claro que o sofrimento era algo inerente à vida de um apóstolo. Então, as dificuldades, os impedimentos. Então, acredito sim que a igreja sentiu-se um tanto triste, um tanto abalada pela chegada do apóstolo em Correntes, preso ali já, idoso. Mas, por outro lado, entendo também que essa igreja já estava meio que psicologicamente e espiritualmente preparada de entender que a vida do apóstolo Paulo fazia parte da vida dele, apedrejamentos, chicotadas que ele levou e sofrimentos. Agora, um detalhe interessante é que em Roma, ele pôde atender os irmãos. Ele estava preso numa prisão domiciliar, onde muitos irmãos puderam visitá-lo. Ele estava ali custodiado por soldados romanos, mas ele teve a oportunidade de, mesmo preso, conversar com alguns irmãos, receber visita de alguns irmãos, e isso eu acredito que minimizou um pouco essa questão da tristeza e da dor da igreja ali de Roma. Estamos falando com quem sabe, né, irmão? É verdade. Nosso evangelista Abraão, me recordo agora, foi meu professor, né, do Novo Testamento, e com muita alegria a gente tem aqui essas informações que vão contribuir, né, para essa lição introdutória. Então, para a gente trazer nossas considerações finais, o que será, Diácono Heitor, que já com essa colocação que estou fazendo, o senhor já pode fazer suas considerações finais, e depois o nosso evangelista Abraão, o que será que a epístola aos Romanos tem a ver, né, com esta temática da nossa lição, maravilhosa graça, né, que a gente tem aqui bem na capa da lição, né, duas mãos assim estendidas, né, a cruz, o símbolo da cruz aqui, e o tema maravilhosa graça. Então, o que será que essa epístola ela tem a ver com esse tema maravilhosa graça? Bem, eu posso resumir com o favor imerecido, né? Um favor que a gente realmente não merecia, que é pela graça de Deus que fomos alcançados através do Evangelho de Cristo Jesus. E fico bastante feliz com essa lição, a qual podemos estudar a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, e que vamos desenvolver bastante isso em escolas dominicais para a glória de Deus. Amém. Nosso evangelista Abraão também com suas considerações. Muito bem, eu quero agradecer de antemão já o convite que agora feito, que Deus abençoe ricamente a Escola Bíblica Dominical, cada professor, cada aluno de Escola Bíblica Dominical, que possam realmente se estimular e participar desse momento tão importante da Escola Dominical, onde aprender com muito desprendimento acerca desta palavra. E como o senhor bem falou, essa temática maravilhosa graça realmente é a base
da doutrina da salvação, ela é pela graça de Deus, ela é que fundamenta realmente o amor de Deus para conosco, essa salvação que é manifesta pelo amor de Deus e pela sua graça, e por isso nós não podemos desvencilhar a temática de salvação da graça, que é o favor de Deus que nós não merecemos, como também a Epístola aos Romanos. Só corroborando com aquilo que já fora falado, um dos homens que pôde experimentar dessa grande e inevitável graça na vida dele foi o Agostinho de Hipona, quando ele era ainda muito jovem e já era cristão, mas ainda estava muito preso a questões de práticas sexuais ilícitas. E o autor comenta que quando ele leu, ele teve uma experiência com Romanos 13, que é uma mensagem de transformação, de mudança. Ele foi profundamente tocado por Deus. O próprio William Tyndale, que foi um tradutor, primeiro tradutor, me parece, da Bíblia inglesa, ele vai dizer que Romanos é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento. Que coisa tremenda, né? Ele traduziu toda a Bíblia, mas ele disse, olha, a carta aos Romanos, ela chega a ser um caminho para toda a Escritura, porque ela mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, que possamos aproveitar esse momento de estudo nos domingos pela manhã para nos apropriar desse ensino tão maravilhoso que é a Epístola aos Romanos. Amém? É basicamente uma teologia sistemática. Exatamente. Né? É a teologia sistemática da nossa Bíblia, do Novo Testamento. Então, queremos agradecer, né, mais uma vez a todos que nos acompanharam neste nosso programa e lembrar que agora, no mês de abril, teremos um trabalho de capacitação, né, aqui em nossa igreja, que se dará no dia 23 de abril, né, das 13 horas às 21 horas. E teremos aqui o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que nos trará uma palavra, uma das ministrações, quando o nosso pastor Roberto, ele é o idealizador desse Cabedalp, né, tendo um aproveitamento muito satisfatório para o reconhecimento, né, das Assembleias de Deus no Brasil, quando a nossa igreja, Assembleia de Deus de Abreu Lima, aqui nesta cidade, se destacou no campo de escola bíblica ou na esfera de escola bíblica dominical, a ponto do nosso pastor presidente, pastor Roberto, ser levado a participar da primeira conferência, né, de escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, aonde ele teria o convite para passar qual seria o segredo do crescimento das EBDs aqui em Abreu. E de lá para cá só tem sido bênção neste departamento de nossa igreja, e ele com certeza vai trazer também uma orientação, uma ministração, uma palestra para nós, mostrando, né, quais os recursos que devemos usar ou seguir para fazer uma EBD cada vez melhor. Então, esse Cabedal com uma temática, uma escola modelo para os dias atuais, também teremos a participação do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali no campo de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e o atual comentarista desta nossa lição, quer dizer, o comentarista da lição passada, né, a lição de escatologia bíblica, e ele vai trazer para nós aqui um ensinamento muito proveitoso, né? Então, desde já queremos avisar a todos que têm acompanhado nosso programa para fazer a sua inscrição. Está no valor de R$15, né, será conferido certificado e os demais acessórios que compete a uma participação de capacitação no nível que a nossa igreja, Assembleia de Deus Convenção Abreu Lima, oferece a os que buscam, né, crescer e conhecer mais através das experiências passadas por homens que tiveram grande êxito na atuação da Escola Bíblica Dominical. Então, Deus abençoe e logo estaremos
comentando a próxima lição em nome de Jesus.